pessoas que trabalham monitorando câmeras de segurança, quais coisas assustadoras vocês já tentaram esquecer? Years atrás, eu trabalhava no turno à noite em um abrigo para homens em sem-teto. Dos frequentadores regulares que ficavam lá tinham problemas mentais e ou relacionados a drogas, e kidnappings, brigas e ocasionalmente, mas em geral todos se comportavam relativamente bem, a maioria é sendo imposta por boas pessoas, em sua essência. Recebi muitas ameaças, mas tu que jamais quer. E uma noite eu atuando cheio de meu turno, percebi que havia muito mais policiais do que men. E nem não sei se escritor, e nós, policial que nasceram, licença me perguntar se eu tinha notado incomum no comportamento de um sujeito chamado Richard recentemente. Eu não havia percebido nada do comum e disse isso a eles. Olhei a lista do dormitório e notei que ele estava marcado como não estando mais hospedado no abrigo. E deram dentro de longo prazo. Que estranho. A polícia saiu sem me dizer nada além do fato de que precisavam das imagens das câmeras de segurança específicas, de 2 câmeras da noite anterior. Eu não havia trabalhado na noite anterior e o colega que normalmente trabalhava comigo não apareceu. Éramos aquelas 2 pessoas que o gerente que ali estava de folga, as imagens em hand. Passei o resto do meu turno em choque. Quando encontrei as imagens que eles estavam procurando, fiquei fisicamente enjoado. Richard tinha ido até a área de fumantes do 2º andar. Terminou um cigarro, subiu no parapeito e saltou de cabeça no chão de concreto lá embaixo. A primeira câmera, no 2º andar, mostrou-o saltando, mas a segunda câmera, no 1º andar, era muito mais chocante. Ele caiu de cabeça. Para a câmera, Mather. Rapidamente gravei as imagens em um DVD e fui vomitar. Recebi folga no dia seguinte. Nenhum aconselhamento. Nada. Jamais seria aquele dia. Pelo que eu conheci, ele era um cara bom. Tinha alguns problemas mentais, mas ninguém sabia que ele era suicida, nem por que fez o que fez. Muitas dessas histórias vão me dar pesadelos, então vou adicionar uma no meio e nunca quero esquecer. Um ano atrás, eu estava trabalhando num hostel e temos câmeras de segurança por todo o prédio. Estava estipulado vídeos a depois caminhar a volta. Eram cerca de 2 da manhã e um hóspede muito bêbado entrou, pediu gostar petiscos e, sem querer, detectou que caiu uma garrafa no chão. Então ele chutou a garrafa, salvou de praia e ensinou novamente a atuar. Estará saber perfeitamente de toda a extensão da sala, direto dentro da lixeira e reciclagem. Em seu estado de embriaguez, ele levantou os braços, correu em círculos, claramente chocado com sua própria proeza. Percebeu que não me vi em web na limpeza. Em seguida, que os autos de prêmio da lição de espada. Espírito for 6-34 Wednesday again, Egito. Eu vi a tuição ontem noite. Trabalhava em um estúdio de ensaios para bandas e íamos uma câmera na recepção apontada para corretradas de todas as salas. Não dois talvez estava no hotel da minha vida, quando eu percebi ontem escola Einstein e que eu lá de fora, dentro dos estúdios. Ela tinha entrado junto com a banda que estava ensaiando, então simplesmente supus que ela preferia Belgrado e não ficar no ambiente barulhento com eles. Levantei-me então para avisá-la que ela poderia ficar à vontade no lobby, onde havia sofá e televisão. Ao virar a esquina, porém, ela não estava lá. Voltei à recepção e lá estava ela, sentada no corredor, esperando do lado de fora da sala, na imagem da câmera. Voltei novamente ao corredor e, imaginei que ela tivesse entrado na sala. Então, bati à porta e o pessoal lá dentro me informou que a garota já havia ido embora um tempo antes, logo após começarem o ensaio. Voltei à recepção e novamente lieutenant e pressão sobre a câmera. Foi só então saber que eu havia sem querer apertado do botão e com o no monitor. Observação. Aquele final sensacional. Eu achei que era uma postagem falsa até aquele momento. Eu estava trabalhando na prevenção pela loja Walmart, numa região com muitos usuários online. As inspector testemunhou como alguém precisava de cúmplice para totalmente destruir de maneira para o pegroinga. A possível estudar por exemplo de apoiar de band e fio de particular. O homem partiu lá que ele vai marcar. Mas que o detetive também foi me querer gente.
Estava roubando apenas para sustentar seu vício. Um ano depois, e já na quarta vez que peguei, ele ficou ainda somente a sombra da noite. Ele tentou insistir em mim e eu olhei diretamente nos olhos dele e disse: Eu conheço-o, Gary sobrenome. Por favor, não corra. Nunca vou esquecer a expressão em seu rosto ao perceber que alguém o reconhecia, mesmo que ele próprio já não conseguisse mais lembrar. Observação. E de todas as submissões até, essa foi realmente meu cadquemar. Não exatamente assustador, mas eu trabalho na segurança de um supermercado popular unido. E um dia, ao chegar ao trabalho, encontrei um bilhete pedindo para gravar um incidente das câmeras em um disco. Era algo que havia acontecido no estacionamento na noite anterior? Então imaginei que tivéssemos tido algum furto ou acidente por lá? Mas não era nada tão simples assim. Tivemos uma situação em que um casal, um homem branco mais velho e uma mulher asiática relativamente jovem, estava na loja e o segurança noturno achou que eles estavam agindo de forma um pouco estranha, então resolveu acompanhá-los pelas câmeras internas para ver se algo acontecia. Nada realmente aconteceu naquele momento, embora o homem parecesse ficar cada vez mais irritado. Após terminarem as compras, eles foram até o estacionamento para colocar as compras no porta-malas do carro, quando claramente começou uma discussão entre eles. De repente, o homem se vira, chuta o carrinho de compras vazio pelo estacionamento e, aparentemente do nada, dá um tapa forte no rosto dela. Ela recuou de dor, mas um pouco de irritada, mas a do corrida ela parece urgentemente andar na pessoal. Durante o processo de gravar isso para a polícia, já que nosso segurança havia reportado o incidente como agressão, tive que rever várias vezes o momento em que ele a agride, assistindo impotente enquanto ela calmamente entrava no carro do homem que acabara de agredi-la. Resumindo a história, descobriu-se que ela era uma noiva comprada por catálogo, que havia sido traficada para o país, e além da agressão, o homem também acabou sendo acusado por tráfico de pessoas. Um final relativamente positivo que, fora isso, era terrível. Quando trabalhei como segurança, logo na minha primeira semana no emprego, vi meu chefe e outro colega tentando convencer um cara a não pular do topo do nosso estacionamento. Não deu certo. Eu vi ele pular bem ao lado de meu laringenser que Stephens. O impacto foi tão forte que o cinto dele chegou a se desprender das calças. Nunca vou esquecer essa cena. Jesus Cristo, essa coisa do cinto é gráfica demais. É surreal, que coisa horrível de se presenciar. Não trabalho na área de segurança, mas trabalho num banco, e parte do meu serviço é verificar as câmeras pela manhã para checar notificações durante a noite e garantir que todas tenham sido causadas apenas por esquilos, folhas, etc. Na semana passada, recebi um alerta da câmera da entrada dos fundos, e ao ver o vídeo, era um cara que eu não reconhecia andando de um lado para o outro, em frente à porta, às 3 da manhã, por uns bons 20 minutos. Ele simplesmente ficava andando o tempo todo e a cada 2 minutos parava, se aproximava da porta e ficava encarando a câmera. Eventualmente, passou um carro e isso deve ter disparado algo nele, porque ele literalmente saiu correndo e não voltou mais. Acabamos chamando a polícia, mas até agora não faço ideia de quem era o sujeito ou qual era a dele. Uma vez tinha uma aranha na lente. Ela era grande. Ficou lá por uns 3 dias. Estava assistindo às imagens das câmeras de segurança de um estacionamento, e no 9º andar havia um cara sentado no meio do local, batendo com a cabeça em um dos pilares. De repente, it time to sprang que o a borda. Eu hesitar e joguei para fora. Liguei imediatamente para a central e informei o que tinha acontecido. Alguns dias depois, me ofereceram que eu me de ciclozinho e esses eventos. Fico feliz que você tenha conseguido. Um rapaz com quem cresci trabalhava como segurança em um grande shopping center. A equipe de segurança recebeu um chamado pelo rádio sobre alguém que havia pulado, e ele foi o primeiro a chegar ao local. Sangue por todo lado, corpo em péssimo estado. Depois que os serviços de emergência deixaram o local, lavaram a via de acesso dos ônibus e ele recebeu ordens para voltar imediatamente ao trabalho, sem receber aconselhamento psicológico,
nem um dia de folga para colocar as ideias em ordem. Espero que você esteja melhor agora. Início-se, para estar permitir simultâneo pleno ao roteiro de Gemingal. Um homem pulou do estacionamento de um shopping center para uma via exclusiva de ônibus logo abaixo. Em piorar, isso acontecia no horário em que as aulas terminavam, bem próximo à minha escola. Ele caiu a poucos metros de um dos ônibus lotado com estudantes. Observa-me. Próximo a Cambridge, Reino Unido. Isso foi há alguns anos. Desde então, instalaram cercas para prevenção de suicídios. Principalmente muito sexo. Já precisei ligar o microfone e mandar eles pararem com isso ou seriam expulsos. Na academia da faculdade. Trabalhei como mestre do porto há algum tempo. Precisei verificar as câmeras da marina depois que um barco foi abandonado nas nossas docas. Eu estava procurando por proprietário. Verifiquei a gravação do barco na marina. O homem que havia trazido o barco ficou parado na ponta da embarcação por 2 horas, quase sem se mexer. Então, às 1h30 da madrugada, Gary Deitskill Youth Fest no Madame Bercier den Great. Ele não voltou à superfície. Não encontramos o corpo. Esther. E você poderia me informar um pouco sobre quais são as qualificações exigidas para ser um capitão dos portos? E mesmo em um bacharelado em barco with hard tools, isso leva cerca de 4 a 8 anos. Isso leva 8 anos se de barcos. Eu trabalho em uma loja de varejo e sempre trabalhei desde lá. Monitorar as câmeras de segurança não era tecnicamente minha função, mas estávamos constantemente com falta de pessoal nesse departamento e o gerente estava me preparando para uma promoção. Então eu acabava cobrindo e assistindo às câmeras ocasionalmente. Um dia, enquanto revisávamos as gravações da madrugada, vimos um adolescente calmamente colocar sua cesta de compras no chão, tirar o boné e os óculos e simplesmente correr na direção de uma parede. Ele veio de frente nela e disse mais 2 vezes. Insganatis has at estou nosso ensanguentado, então calcula o boné e os óculos e também esse. Dar o tete perto no bird hundição. Um dia, enquanto estávamos revisando as filmagens da madrugada, vimos esse adolescente calmamente colocando sua cesta de compras no chão, tirando o chapéu e os óculos e simplesmente correndo contra uma parede. Bateu de cabeça nela. Fez isso mais 2 vezes. Quando terminou, seu short todo ensanguentado, ele recolocou o chapéu e os óculos e simplesmente foi embora. Me deixou completamente perturbado. Plataforma errada, aposto. Obrigado por assistir. Comente abaixo e diga-nos o que acha dessas situações. Não se esqueça de conferir nossos outros vídeos.